Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando de novo aqui no Radinho de Pilha, sexta-feira, 2 de agosto de 2024, ao som novamente daqueles bem-te-vis que eu gravei no fim de semana passado. Eu acho que até tem um certo sentido metafórico, né? Os passarinhos estão sempre dizendo bem-te-vi e a gente absolutamente não se corrige, talvez isso tenha aí algum significado para nos orientar, mas acho que realmente o que me fez pensar e dar um certo eixo na escolha, né, das coisas que a gente tem para conversar nessa sexta-feira. Vale lembrar que sexta-feira eu sempre me permito um pouco mais de, viagem na maionese, que é o termo técnico, né, para quando a gente dá um pouco mais de amplitude às nossas divagações e associações, não é? Mas foi uma coincidência. Eu assino uma newsletter que eu adoro, o dicionário Merriam-Webster, que é um dicionário americano da língua inglesa. Ele tem várias iniciativas legais, ele tem uma coisa que é ótima, que é um podcast que se chama Palavra do Dia, que é genial, com uma trilha meio jazzística, super chique, bacana, mas ele também tem a versão em forma de newsletter. A newsletter eu acabo, né, lendo todo dia, né, e a de hoje é uma palavra que eu falei, de onde vem essa palavra? Extemporâneo. Em inglês, extemporaneous. Aí eu fui dar uma olhada porque eu tinha já uma noção do que isso queria dizer em português e eu descobri que em inglês a palavra extemporâneo quer dizer mais ou menos o que a gente faz no radinho, aquilo que é feito de improviso, aquilo que é feito sem roteiro, aquilo que é feito, como se diz em latim, ex cordis, saindo direto do coração, né? Alguma coisa que é feita no calor do momento, né? Alguma coisa que é feita sem premeditação, né? Falei, puxa, que bacana, é a cara do nosso trabalho aqui, mas também a cara dos outros podcasts que eu faço, como por exemplo o Roda e Avisa, não é, que está no ar desde 2003 e que sem nenhum impacto não fez absolutamente diferença alguma, né? Mas eu pensei um pouquinho, falei, pera um instante só, deixa eu dar uma olhada. Eu tenho instalado no meu celular o Aurélio. Eu sempre gostei de dicionários, não é? Eu fui olhar no Aurélio, Aurélio ou não é o Ruais? Agora já não lembro mais. Se é o Ruais, talvez seja o Ruais, eu sempre gostei mais do Ruais do que o Aurélio, mas eu não lembro qual dos dois que eu tenho. Mas a palavra extemporâneo em português, que tem obviamente a mesma raiz, extemporâneo quer dizer, vem de extempores, né, do latim, alguma coisa fora do tempo. Extemporâneo em português quer dizer alguma coisa inoportuna, alguma coisa fora de lugar, alguma coisa inesperada da pior maneira possível, né? Então você pode ter, um veranico extemporâneo, você pode ter um surto de violência na cidade. Bom, se bem que isso não tem de nada de extemporâneo, o que poderia ser extemporâneo? Pois bem, veja que interessante, né? A mesma expressão latina tem um sentido que eu acho bastante positivo em inglês, mas relativamente negativo em português, o que é fascinante porque talvez me ajude a entender, inclusive, o meu próprio modus operandi, a maneira como eu opero, como nem sempre é bem visto, como nem sempre é bem recebido, né? Como nem sempre suscita reações positivas, talvez pelo fato de eu ter, trabalhado tanto tempo assim com americanos, com gringos em geral, onde essa questão do extemporaneous é bem-vinda, é bem vista. Quando você é vocal, quer dizer que você é uma pessoa assertiva, né? Quando você volta para a cultura brasileira, que tem vários ranços aí autoritários, vários ranços religiosos, tal, essa história de você abrir a boca não é necessariamente positiva. Então isso talvez me ajude a entender um pouco mais as dificuldades que o Radinho ou eu mesmo haverão de encontrar daqui para frente, daqui para trás, e é isso o que acontece. Mas tem uma questão interessante que eu vou tentar encaixar isso aqui no Radinho da maneira mais respeitosa possível e compartilhar com vocês alguns conteúdos que para mim fizeram muita diferença. Ontem, também por uma coincidência, um canal que eu sigo, que é de um estudioso de religiões, né, bastante respeitoso, acadêmico, um erudito, que está ali explicando desde o significado dos feriados budistas até por que os muçulmanos ficam dando volta naquele negócio quadrado, não é? Pois bem, esse cara lançou ontem o primeiro episódio de uma série sobre o ateísmo.
né? Eu assisti esse primeiro episódio, estou muito ansioso pelos próximos, até aliás gostei da transparência dele, acho que ele foi extemporâneo, né? Quando no finalzinho do vídeo ele comenta, poxa, esses vídeos que eu faço aqui dão um trabalho louco, né? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que finalizar, eu tenho que editar, eu tenho que entrevistar pessoas, etc e tal, mas quem produz, né, nas redes sociais, como o YouTube, que é o canal dele de predileção, é uma montanha russa, porque eu nunca sei quanto eu vou ganhar. Então, de repente, tem um vídeo que vai ter 1 milhão de views, e aí, de repente, tem um outro que eu achei tão bom quanto, talvez até melhor, que teve 70 mil views. Né? Por quê? Sei lá, né? Mas ele se ele for atrás necessariamente da audiência, para, obviamente, poder pagar as contas, porque afinal o cara gasta para fazer tudo isso, ele viaja, inclusive, né? Ele vai morrer louco, porque ele não vai ter a menor noção de quanto que ele vai receber no final do mês, porque a audiência é uma coisa imponderável. Então ali ele salienta a importância justamente de quem está apoiando o trabalho dele. Eu apoio o trabalho dele, porque eu quero ter esperança de que algumas coisas continuem sobrevivendo sem se pautar pela Ibope, ou sem se pautar por anunciantes, ou sem se pautar por essa corrida maluca que essas redes fazem. Aliás, para quem não produz conteúdo aqui, é uma coisa muito ingrata, não só porque nada do que eu faço é remunerado. Eu não ganho nada do YouTube, eu não ganho nada de ninguém, nada, não entra um centavo na minha conta. Né? Mas é meio enlouquecedor, porque os números flutuam loucamente, aí obviamente você tem que gerenciar, às vezes, comentários não necessariamente construtivos, mas eu gostei dessa transparência dele e fiquei feliz de estar contribuindo, como alguns dos super raríssimos 14 contribuem aqui para o Radinho. Agradeço a todos eles a cada doação. Mas voltando aqui para essa série sobre o ateísmo, ele foi bastante cauteloso, né? E aí ele vai, na verdade, destrinchar um pouco o que quer dizer ateísmo. De novo, a questão do significado das palavras. O que quer dizer ateísmo? Não é tão simples assim. Não quer dizer necessariamente não acreditar em Deus. Existem vários nuances, né? Até porque também na hora que ele vai destrinchar um pouco ali o que significa acreditar em Deus, também não é uma coisa monolítica. Né? Tem muita gente que, se você perguntar, o cara vai dizer que sim, ele acredita, mas no dia a dia ele não está nem aí. Né? Isso não pauta as suas ações, ele não está preocupado necessariamente com a aprovação de uma criatura que mora não sei aonde. Né? Ele, sei lá, ele diz que acredita porque deve ser a coisa certa a dizer, ou então porque, quem sabe, isso ele não falou, mas falo eu, né? Provavelmente é como se ele tivesse, sei lá, tivesse um chefão, e é melhor estar com um bom relacionamento, quem sabe o cara favorece você. E eu aqui, que não sou uma pessoa religiosa, fico sempre olhando de fora e me dá a impressão que um grande motor dessas crenças, embora tenha todo um discurso de amor universal, né, de universalidade, aliás, falaremos muito sobre universalidade hoje, na verdade o que a pessoa está querendo é se beneficiar. Né? Ela quer ser abençoada enquanto os outros não, ela quer ser vitoriosa enquanto os outros não, ela quer ir para o céu sozinha enquanto os outros não. Então eu não sei até que ponto, por trás de muito desse fervor, existe uma coisa de salvação pessoal, de benefício pessoal, né? Em algumas vertentes evangélicas do enriquecimento pessoal, enquanto isso o bispo fica riquíssimo. Né? Então, pensando nessas coisas aqui de universalidade, mas vamos voltar aqui para o vídeo do cara, porque ele vai mostrar que existem inúmeros nuances, né? Não é uma coisa monolítica, porque tem uma série de gente que diz, olha, eu não acredito em Deus, ou em um Deus, aliás, eu nunca sei qual deles, porque tem uma variedade muito grande, não é mesmo? Mas eu sou uma pessoa espiritualizada, o que quer dizer que, de repente, o cara acredita em energias, em karma, ele acredita, sei lá no que ele acredita, não é? Sei lá. E então, ok, então você não acredita, mas ao mesmo tempo você acredita, e tem ali nesse mix, né, nesse contínuo, né, de crenças e descrenças, tem aqueles caras que são o que ele chama de naturalistas, que são aqueles caras que, como o Renezinho aqui, acredita simplesmente na natureza, no mundo material, que não abre nenhum espaço para, sei lá o que, milagres, ou, sei lá, outro mundo, ou um mundo antes, um mundo depois, um mundo em cima, um mundo embaixo. Não, esses, curiosamente, daqueles que se professam como ateístas, tem aqueles que realmente acham que não tem mais nada.
né, que é só isso, o mundo se basta, o mundo se explica, o mundo é lindo assim mesmo. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, eu estava reservando isso um pouco para o final, mas acho que eu vou deixar o final para outra ideia. Eu estava assistindo ontem a conversa do Neil deGrasse Tyson, que é um educador, um divulgador de ciência, né, com o astrofísico Sean Carroll, que também é um filósofo da física, né, a conversa muito boa, e num certo momento, eu acho que eu vou colocar isso agora, eu acho que é um momento interessante, eu me comovi às lágrimas com uma ideia que eu nunca tinha pensado. O que acontece, a gente já comentou aqui, os raríssimos lembrarão, né, que em algum momento, acho que na década de 60, não me lembro mais, né, os caras estavam construindo uma antena de rádio estranhíssima, que parece um aparelho de surdez gigante, né, uma antena gigante apontada para o céu e para tentar pegar, né, emissões de rádio de fenômenos cósmicos, e aí tinha um chiado de fundo. Eu falei, que diabo de chiado de fundo é esse? E o cara aponta para cá, aponta para lá, tenta consertar a antena, não consegue, aí ele descobre que os pombos estão fazendo cocô na antena, onde já se viu, o pombo não tem o menor respeito por coisas sagradas, aí limpa o cocô do pombo e continua o chiado, não importa para onde eles apontam, continua o chiado. Isso na verdade não era um defeito, isso era na verdade o que restou, o que chega até nós de um momento praticamente bíblico, de um momento fiat lux, faça-se a luz. Porque, vamos lá, o que a gente sabe hoje do começo do universo, o universo começa muito, muito denso, muito pequeno, muito concentrado, muito quente, né? Ele passa por um período de súbita expansão, ele expande rapidamente, né? Mas no começo a temperatura é tão alta que os fótons, que são os portadores de luz, anjos não são portadores de luz, fótons são, né, os fótons não vão para lugar nenhum, porque toda vez que eles tentam ir para lá e para cá, um elétron pega, o outro passa, é meio complicado, é um trânsito danado. Em algum momento a temperatura baixa um pouquinho e finalmente, pela primeira vez, os átomos estão se ionizando, blá, 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 seja lá o que for, mas depois dessa confusão toda, a temperatura baixa um pouco e a luz consegue se propagar. E a gente tem hoje como ver essa primeira luz. É a primeira luz que conseguiu circular pelo universo. A gente consegue ver como o universo se expande, a expansão, bom, tem toda uma série de fenômenos. Ela já não tem mais cara de luz, em princípio deve ter sido uma luz alaranjada, né, pela temperatura dominante, mas hoje ela chega a gente como chiado. Quando eu, pelo menos, que sou mais velho que todo mundo aqui, né, era criança e colocava alguma coisa, eu vou mudar da TV Globo para a TV Record, né, e aí eu passo do canal 5 para o canal 7, que eram os canais aqui em São Paulo, vale lembrar que naquele tempo televisão não era nacional, era local. Quando eu passava pelo canal 6, o que tinha? Chuvisco. Chuvisco, chuvisco, chuvisco. Esse chuvisco, uma boa parte desse chuvisco é justamente isso. É a luz, a primeira luz do universo chegando até nós. E ninguém deu bola, claro. Depois a gente descobriu que isso é o começo do universo. Eu acho isso lindo. Mas aí o que ontem os caras comentaram, que é muito bacana, que é o seguinte: se você essa chiadeira, essa radiação está vindo de todos os lados possíveis e imagináveis, certo? Certo. A gente consegue registrar isso, transformar isso numa imagem, e a gente percebe o seguinte: existem diferenças de temperatura entre uma região e outra, entre um ponto e outro. O que, tudo bem, se eu pegar esse quarto que eu estou aqui gravando, deve ter, sei lá, o chão deve estar 1 grau mais frio do que a parede perto da janela, que deve estar 1 grau mais quente do que a parede. Tem várias diferenças de temperatura aqui dentro do quarto, né? Onde eu estou pisando, como eu estou a 36 graus e meio mais ou menos, o chão está um pouco mais quente, a atmosfera ali está um pouco mais quente, em volta do meu corpo também. Então, ok, diferenças de temperatura são normais de se, né, aceitar. Nessa foto, né, desse primeiro momento, é o retrato, é a certidão de nascimento do universo. Pensa, não é você, tudo que existe à sua volta nasceu naquele momento, né? Tá ali uma foto da maternidade, né? Ali tem diferenças de temperatura, mas que são muito pequenas, são tipo 0,0000001 graus de diferença, são, sei lá, 1 em 100 mil, mas a gente consegue perceber, muito pequena. Você fala, e daí? A questão é que, em princípio,
não deveria ter diferença de temperatura, né? Em princípio, como o universo expandiu muito rapidamente, sei lá, devia ser tudo igual, devia ser uma coisa homogênea. Mas o fato de que haja pequenas flutuações de temperatura, né, nesse primeiro momento no universo, é a prova de que não existe o vazio, não existe o vácuo, né? A noção de que exista um nada, ela é fictícia, é só uma figura de linguagem, porque o mesmo que a gente chamaria de vácuo, o nada, ele tem flutuações quânticas o tempo todo. O mundo quântico está sempre em perpétuo movimento, está sempre em perpétua agitação. Então, essa flutuação quântica de um pouquinho antes da expansão do universo, quando o universo se expande, ele praticamente frisa, ele congela, ele esparrama por aí aquela flutuação original. Essa pequena diferença de temperatura, que é justamente por conta dessa coisa imponderável, essa coisa aleatória do mundo quântico que se espalhou, né, essas diferenças que vão fazer o quê? Com que essas diferenças de temperatura e de distribuição, elas vão fazer com que a matéria comece a se condensar de um lado e vão surgir nuvens de poeira, e essas nuvens de poeira e de gás, no começo era só gás, desculpa, não tinha poeira nenhuma, mas essas nuvens de gás vão começar a virar o quê? Galáxias que vão eventualmente propiciar que estrelas nasçam, não tinha nenhuma estrela ainda, as primeiras estrelas vão nascer, as estrelas vão morrer, elas vão esparramar os seus restos pelo universo, esse resto é uma poeira que não existia antes, são substâncias e elementos que não existiam antes, esse ciclo vai se repetindo, o universo vai se diferenciando sem parar, por conta dessas pequenas diferenças iniciais, outras estrelas vão morrendo, elementos cada vez mais pesados, e estamos aqui hoje. Então, eu falei, uau, então veja que interessante, o mundo quântico, que é um mundo do infinitamente pequeno, que é o que faz o seu celular funcionar, a sua tela funcionar, o satélite funcionar, faz tudo funcionar, não é? Uma coisa tão infinitesimal, tão pouco intuitiva, tão esquisita, né? Parece uma piada de mau gosto. É isso que fez com que o universo lá atrás entrasse em movimento, que a diferenciação, que as transformações, que o devir começasse, a transformação perpétua. Eu achei isso bárbaro, porque conecta o minimamente pequeno, que a gente conhece cada vez melhor, aliás, acho que nunca a ciência dominou alguma coisa tão bem quanto a coisa quântica. Isso explica por que o mundo existe, por que as coisas estão todas aqui. Bom, o resto Darwin também explica, o Darwin foi muito instrumental nesse sentido, mas aí tem uma outra coisa, mas essa acho que eu vou deixar para o final. Então vamos ficar primeiro com essa ideia que para mim eu não sei porquê, sei lá, tem gente que prefere outras coisas, tem gente que prefere, eu posso indicar aqui um curso que eu comecei a fazer, mas depois eu parei porque eu comecei a ficar muito perturbado, que era a história de todas as religiões do mundo, porque aí tem obviamente crenças em que, sei lá, a humanidade nasceu das axilas de não sei quem, ou então do cara, não sei, saiu das águas, isso, cara, não acaba nunca mais, você começa a ficar meio confuso. Mas eu acho essa história bonita, né? Não sei porquê, né? Talvez um dos papéis do radinho seja justamente trazer à tona essa beleza que a gente não reconhece tão bem assim. E é uma beleza que nos une, é uma beleza que, na verdade, faz as pazes com a mudança, faz as pazes com a diversidade, faz as pazes com a coisa efêmera da vida. Aliás, eu vou homenagear aqui de novo o André Dahmer, eu separei aqui, vou usar como imagem símbolo desse podcast de hoje, uma charge do Dahmer, do Malvados, em que tem um cara deitado na cama felizão, olhando o celular, e está escrito assim: mesmo ciente da finitude da vida, ele assistia vídeos curtos. Não é que fica aí para dica para todos nós, mas eu gostei. Mas voltando, eu recomendo aqui prestar atenção nessa série do Religion for Breakfast, é muito respeitosa, é muito interessante, não é? Eu estou ansioso pelos próximos episódios, mas isso me fez lembrar de uma coisa que para mim foi reveladora, foi transformadora, e até hoje eu encontrei o link, vou dar o link para quem quiser ver, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, mas que hoje de manhã eu reencontrei, comecei a assistir de novo e me emocionei. É uma série de 3 episódios da BBC, está na íntegra no YouTube, são 3 episódios de 1 hora, não precisa fazer um binging aí, não precisa se matar para assistir, eu acho que vale a pena olhar com calma.
É uma série apresentada por uma figura absolutamente inglesa, britanicíssima, educadíssima, sofisticada, ponderada, encantadora, chamado Jonathan Miller, e o título da série é uma história, é um rascunho de uma história da descrença, A Rough History of Disbelief, A Rough History of Disbelief. É lindo, é absolutamente lindo, né? Ele é de origem judaica, ele perdeu a fé em algum momento, e ele vai tentar mostrar e conversar com grandes expoentes, né, de filósofos, teólogos, historiadores, cientistas, etc., etc., para se debruçar um pouco nessa questão. Né? Para ele foi, obviamente, não deve ter sido um processo fácil, nunca é, porque você acaba, né, sendo extemporâneo, você acaba, né, sendo visto como alguém que... Perdão, a garganta realmente com esse ar péssimo desses últimos dias está padecendo um pouco, né? Mas eu absolutamente recomendo porque, veja, é um relato bastante humano de alguém que também passou por um processo que, né, que em algum momento percebeu que tinha virado uma página, né, não morreu por causa disso, não está ardendo em chamas, não se tornou uma pessoa infeliz, não passou a ter azar na vida, nada disso, né, continua absolutamente tudo igual, mas eu acho bacana, né? Então eu convido. Para quem tem fé, ótimo, mais um exercício para você reforçar e comprovar que sua fé é inabalável. Para quem está ali em cima do muro, quem sabe, pode ser, né? Pode ser, não digo um empurrãozinho, mas pelo menos uma perspectiva interessante. Então fica aí essa dica do Jonathan Miller, do Rough History of Disbelief. Lindo, absolutamente magistral. É pena que a qualidade do vídeo não seja, né, 4K HDR+, ela está com uma qualidade, mas de qualquer maneira eu acho uma dica fundamental. E já que a gente está falando aqui de questões que têm a ver com crença ou com descrença, eu vou pegar, né, a carona aqui nesse tema, porque o episódio que eu ouvi ontem do The Rest is History sobre a Revolução Francesa não era mais tanto sobre gente cortando a cabeça e desfilando com, sei lá, com cabeças decepadas na ponta de um bastão e se ensanguentando. Não. Eles resolveram parar um pouco, né, de focar nos fatos, mas para focar no mundo das ideias. Quais são as ideias que estão por trás, ou que estão, sei lá, alimentando isso, ou que estão surgindo ali na Revolução Francesa. Eu ontem, quando comentei com vocês que eu tenho uma relação um pouco complicada com a questão da Revolução Francesa, eu citei basicamente a questão da violência, a questão da absoluta truculência, né? E não só a questão do terror, que as pessoas ficam completamente loucas vendo traidores da pátria embaixo da cama, mais ou menos o que aconteceu na Revolução Cultural na China, o mesmo fervor que de repente deve ter dentro de um PT que apoia o Maduro, sei lá, essa coisa de você ter um certo ideal e ai de quem, né, não tiver nesse ideal, está completamente errado, merece morrer. Então isso não gostava muito, mas tem outro aspecto que eu esqueci de comentar, mas que agora, com o episódio de ontem, acho que fica mais fácil trazer isso à tona, que é a questão também das ideias. Quando você pega, né, aquela Assembleia Nacional, que enquanto Paris lá está pegando fogo, os caras estão em Versalhes ali tentando ver o que eles fazem, chocados também com a violência, a Assembleia Nacional não podia imaginar que a coisa fosse tomar esse rumo, e olha que o rei uma hora vai lá, sem nenhum aparato, ele vai até Paris ver o que está acontecendo, volta... Ok, será que eu fujo, será que eu não fujo? Ele resolveu não fugir, muitos nobres fugiram, né? Muitas pessoas da Assembleia também deram no pinote, ele resolveu ficar, a gente sabe o que aconteceu, ele perdeu a cabeça, a mulher também, ok. Mas, né, ali naquela atmosfera ali de Versalhes, na Assembleia Nacional, os caras estão tentando criar algum tipo de documento, algum tipo de sei lá, de pontapé inicial para começar do zero. Né, para criar uma sociedade nova, né, para virar a página, para acabar com o regime antigo. Né, e surge daí as declarações universais dos direitos humanos. Certo? Certo. Eu não vou falar uma por uma que eu não lembro de cabeça, né, mas tem algumas questões interessantes. A primeira delas é que eles se propõem universais. Isso é novo. Né, em nenhum momento você pega a democracia grega, os caras estavam preocupados só como é que Atenas ia funcionar. Ninguém estava querendo fazer, sei lá, direitos que abrangessem dos persas aos cartagineses. Não, era uma coisa local. Né? Mas quando a Inglaterra também faz lá a Carta Magna, ninguém está preocupado em definir como o resto da humanidade deve se virar. Né? Mas aí, na Revolução Francesa, cheia de ideais, de idealismo,
Veja, é uma época das luzes, do racionalismo, a enciclopédia está lá, Voltaire está lá, né? Todo mundo pregando o progresso através da razão, não da superstição, não das tradições, não é? Então, os caras, quando criam as declarações dos direitos humanos, ela se propõe universal, que eu acho que é uma coisa que não está dando muito certo, se a gente se lembrar que do 11 de setembro, aquilo que para mim é um divisor de águas na história humana, né, a que a gente percebe que, veja bem, esses direitos universais não são tão universais assim, porque tem gente disposta a morrer, né, e levando um monte de gente junto, que não tinha nada a ver com isso, né, morrer, porque o cara não quer saber desses direitos universais, ele acha que isso é uma balela, ele prefere imaginar que existe um certo livro sagrado e que ele vai ser premiado no além por ter mandado 3.000 pessoas para o inferno. Não é? Então, não é tão universal assim. A gente está vendo agora, quando a gente vê Trump, Bolsonaro, Milei, esses caras não estão nem aí para direitos universais. Então, veja, é um bando de franceses brancos, não é, trancados durante uma semana, resolveram, da cachola deles, né, dizer aquilo que é absolutamente universal para sempre, para todos. Né? O que não estou dizendo que os princípios estejam errados. Não, mas a questão é que isso, e aí sou eu falando aqui, essa é uma presunção de homogeneidade, né, de igualdade absoluta, ou então de que a razão por si só basta, que que o ser humano é perfeitamente capaz de ascender a um estado praticamente vulcano, né, todos viraremos Spocks. Eu acho que isso não leva muito em conta a matéria-prima que somos nós. Né? Vale lembrar que, mais ou menos como o universo nasce de flutuações e diversidades e diferenças, né, que são inerentes ao funcionamento do mundo, a existência humana também tem uma diversidade de atitudes, culturas, valores que é surreal, é gigantesca. Tanto é que, né, algumas coisas, falando de novo no extemporâneo, algumas coisas podem ser perfeitamente válidas num lugar, não são válidas na outra, podem ter sido válidas num certo momento, não são no outro. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, se vocês me permitem. Eu estava lendo aqui um artigo, acho que da Science Magazine, sobre a questão de estudos paleobiológicos das antigas pragas e pestes, o que isso nos ensina. Eu aprendi uma coisa interessantíssima, que a gripe espanhola, né, em 1918, mais de 100 anos, ela matou metade da população europeia, matou quase todo mundo. Não, acho que está lembrando da peste bubônica, perdão. Está pensando na peste bubônica, que matou metade da população da Europa, século XIV, tá bom, ok. Mas também quando vem a gripe espanhola no século XX, morreu gente pra caramba. Né? Curiosamente, isso foi um processo meio acelerado de seleção natural. Muitos dos que sobreviveram porque tinham um sistema imunológico diferente, que foi bom contra a gripe espanhola, que o cara conseguiu sobreviver, ele não morreu, ele se perpetuou. Você está vendo Darwin ao vivo e a cores em ação. Só que acontece que nós que somos descendentes das pessoas que não morreram na gripe espanhola, herdamos um sistema imunológico que é um pouco surtado. Que isso talvez explique por que existem tantas doenças autoimunes hoje, porque nós somos herdeiros dos sobreviventes que tinham um sistema imunológico um pouco mais paranoico, né? Mas o que acontece é que essa paranoia do sistema é mais ou menos como milicos desocupados, né? Eles ficam vendo inimigo em qualquer lugar. Quem manda ter milicos na sociedade, haja vista a Venezuela, que eu descobri ontem, obrigado Ariel Palácios, a Venezuela tem 2.000 generais. Ok? É pouco ou é muito? Depende. Pense num país altamente militarizado como os Estados Unidos, que tem 300 milhões de pessoas, os Estados Unidos têm 900. Então veja, a Venezuela sozinha tem mais militar do que a OTAN, mais generais do que a OTAN inteira. E os caras não têm nada para fazer, ficam obviamente dando tiro em quem não devia. Desculpa, isso foi uma pequena digressão. Mas isso tudo para mostrar como a gente entende muitas coisas, né, e como algumas coisas não são necessariamente universais. Bom, ok, vamos voltar lá para os... Foi só uma grande digressão. Sexta-feira realmente eu fico um pouco mais inspirado. Mas voltando para os direitos universais do homem, veja bem, direitos universais. Tá, se são tão universais assim, por que ali em todo aquele discurso aparece a noção de nação?
A nação, porque estamos falando em nome da nação. Nada pode ser mais importante que a nação. Então, dane-se aristocratas, porque o que importa é a nação. Danem-se os religiosos, né? Dane-se o clero, o que importa é a nação. Mas espera, a nação não é uma noção universal. A nação é uma nação francesa. Então, será que isso não teria essa neura com o nacionalismo, com os traidores da pátria? Será que isso não teria aberto espaço aí para várias coisas que foram acontecer nos séculos seguintes? Né? Ondas de nacionalismo insano, guerras nacionalistas por todo lado. Veja, a Primeira Guerra Mundial, que é a mãe de todas as guerras, ela começa por nacionalismo sérvio. Quantas vezes na vida você pensa na Sérvia? Zero. Né? Mas então, nacionalistas sérvios que queriam ter praticamente um império sérvio, né, os caras resolvem começar a abrir a caixa de Pandora. Literalmente é isso que acontece. Então, veja, surgem ali, e muitas vezes é, obviamente, glorificado, pinturas e quadros, e sei lá quem mais quem, o hino, né, mas calma, por que universal e por que essa insistência numa coisa abstrata chamada nação? Né, essa abstração, né, e uma abstração que é um ideal. E se você tem um ideal, você tem de novo quem está longe, quem está fora do ideal. Quem está fora do ideal, você faz o quê? Mata, bota numa câmara de gás, né, é um inimigo da nação germânica ariana, é um inimigo da nação francesa, é um inimigo da nação venezuelana, então prende 900 pessoas porque eles são, obviamente, terroristas que estão contra a revolução permanente que começou com não sei o quê, com Simão Bolívar. Eu acho um legado complicado. Mas tem uma questão interessante aqui, que quando você vê os direitos do homem, o direito à propriedade foi mantido. Né? Então, os aristocratas, ok, eles perderam a cabeça muitas vezes, mas em princípio a propriedade que eles tinham, eles continuam tendo. A mesma coisa não aconteceu com o clero. Né? A igreja vai ser simplesmente desmantelada. Os caras estavam sem grana, perceberam que, né, que a igreja tinha um monte de dinheiro, nem sempre, você tinha muitos párocos no interior que estavam indo da mão para a boca e dependiam de dízimo e de contribuições. Bom, esses párocos, desculpa, lamento informar, a fonte secou. Né? E também toda a fortuna, o dinheiro, igrejas vão ser destruídas, vão ser defaceadas e assim vai. Né? O tratamento, veja que interessante, essa declaração dos direitos do homem e muitas outras discussões ali na Assembleia Nacional, elas acabam atrasando, não tanto por conta dos aristocratas, que os caras já até estavam topando um certo consenso, né, alguns tipos de solução de compromisso, mas o clero percebeu que, se eles topassem aquela história toda, eles estavam na lama, porque muitas das ideias ali eram violentamente anticlericais, violentamente anti-religião, sobretudo porque alguns dos pensadores da época, como Voltaire, que já tinha morrido, Voltaire escapou dessa confusão toda, né? Mas o Voltaire era virulentamente contra a religião, virulentamente contra o catolicismo, né? É um daqueles caras que acreditava que isso tudo é superstição, que isso tudo é pensamento mágico e que a gente deveria se pautar pela razão, né? O que não necessariamente, e agora falando aqui, questionando também essa questão do ateísmo um pouco mais militante, o ateísmo um pouco mais intolerante, aquele que de repente ataca os religiosos, que não é meu caso, claro, convivo diariamente com uma pessoa profundamente religiosa, a questão é que essa crença na razão, ou achar que você pode ser um indivíduo 100% racional, digamos que o século XX deu mostras de que isso não funciona bem, seja nas utopias comunistas do Stalin, seja nas utopias comunistas do Mao Tse Tung, seja nas utopias fascistas do Hitler, né? Essa racionalidade, ela não para em pé, porque nós não somos assim. Né? A espécie humana não é uma CPU, nós não somos vulcanos. Né? Toda a parte afetiva, toda a parte cognitiva, toda a parte, inclusive, de pensamento mágico é inerente, é muito difícil é quase que impensável, e não necessariamente abrir mão de tudo isso, né, e achar que, de repente, algum chat GPT da vida vai ser mais racional do que nós, não é uma esperança boa. Né? E aí, acho que meio para achar um meio do caminho aqui, eu vou recomendar um vídeo do Steven Pinker, que é uma fala dele de 15 minutos, né, acho que um pouco em cima de um livro que ele lançou há alguns anos, chamado Os Melhores Anjos da Nossa Natureza, que na verdade é uma expressão que veio do Lincoln, aquele ex-presidente americano que levou um tiro na nuca, não é? Pois bem, uma longa tradição, né, de deposição por armas de fogo.
Mas o que ele comenta ali, que é o começo da discussão, é nós somos bonzinhos ou nós somos criaturas violentíssimas? Que isso, na verdade, remete a uma questão muito presente na Revolução Francesa. A própria Maria Antonieta tinha se encantado com as ideias de Rousseau, alguém que propunha que, veja, nós somos naturalmente bons, nós somos naturalmente bonzinhos, né? Fofos, uma graça, né? O nosso estado natural é a bondade, né? Se nós um dia viramos, sei lá, gananciosos, intolerantes, violentos, bolsonaristas, sei lá o quê, né? Maoístas, isso é por conta da sociedade. A sociedade doente reproduz pessoas doentes. Então, se a gente voltar para a nossa verdadeira natureza, nós seremos pessoas boas e generosas. Hashtag só que não, né? Porque, na verdade, de novo, ele não saiu por aí para falar com ninguém, para pesquisar, não tinha uma comunidade científica com estudos quantitativos, não, orelhada, como se diz em inglês, wishful thinking, né? Aquele pensamento cheio de esperanças cor-de-rosa. A questão é que essa noção do Rousseau, né, de que realmente quem estraga a humanidade é a cultura, é o contexto socioeconômico e político, isso deu origem a muitas utopias que, ok, tá legal, se a gente nasce em branco, então vamos, né, em branco, vamos construir um homem perfeito, vamos construir um homem ideal, né, é o projeto do comunismo, é o projeto de algumas religiões também, vamos transformar todo mundo em teletubbies, vamos ficar todos aqui, ouvir a palavra de não sei qual profeta ou Messias, você escolhe, tem vários, né, que vão transformar a gente em criaturas isentas de todo o mal, amém, não é? Só que hashtag isso aqui não, é isso que o nosso amigo Steven Pinker vai dizer, ele falou, olha, lamento informar, mas grande parte do tempo da humanidade e do dinheiro da humanidade é gasto para você assistir violência. Você paga para assistir o James Bond matar os vilões, você paga para assistir aquelas lutas livres loucas, você paga para assistir, sei lá, antes as pessoas se reuniam para assistir gente sendo decapitada, sei lá, aí depende por que é decapitada. As pessoas vão se deliciar, vão se deleitar da mesma maneira se o cara foi decapitado porque é um traidor da nação francesa, em princípio ateia e não religiosa e materialista, ou porque o cara é um protestante no mundo católico, dá na mesma, vai ser decapitado da mesma maneira, as pessoas vão adorar assistir. Não é? Por sorte, isso, né, deu uma certa normalizada, a gente assiste Copa do Mundo agora, assiste MMA, luta livre, mas, cara, tá aí, você busca, você se deleita com isso, você tem games, a indústria inteira de games, eu fico pensando quantas pessoas nós já, ou pelo menos quantas pessoas virtuais nós já matamos ao longo da vida. Eu devo ter no currículo, e eu que não sou um gamer, né, devo ter ali praticamente um genocídio nas minhas costas, imagino quem joga o dia inteiro, que mata o dia inteiro. Então veja, a nossa natureza tem isso, não tem o que fazer, né? E faz sentido do ponto de vista evolutivo, né? Em alguns momentos você precisou impor, se defender, e quem de repente conseguia fazer isso com mais eficiência, né, conseguiu deixar descendentes também que conseguiam se defender e atacar, né? E aliás vale a pena lembrar aqui, eu vou compartilhar um tweet, um post na rede do Elon Musk, mostrando ali um corpo, uma escultura de um corpo escultural, literalmente, né, e que está dizendo o seguinte, é um relato de um historiador romano sobre a cultura espartana, dizendo que os homens espartanos a cada 10 dias tinham que ficar nus em público para serem, né, vistoriados para ver se eles continuavam saradões. Se eles não estivessem saradões, né, sinal de que eles tinham aderido de corpo e alma àquela ginástica de louco, eles eram espancados em praça pública. Ah, que beleza! E veja, essas ideias de jirico, elas se perpetuam ao longo do tempo. Você tem a academia de crossfit, que as pessoas ficam ali, né, um culto sadomasoquista, né, você tem uma série de personal trainers que aparentemente são foragidos do regime hitlerista. Então, algumas ideias malucas se perpetuam. Por quê? Porque elas têm onde se enraizar. Né, a gente tem essa capacidade de ser violento, essa capacidade de ser cruel. Mas o que o Steven Pinker coloca ali é que a gente inventou, ao longo do tempo, através da cultura, a gente inventou maneiras de resolver as coisas de outro jeito, né, de uma maneira pacífica, seja através do comércio, né, se eu quero alguma coisa do outro, não preciso dar uma bordoada na cabeça dele, não preciso invadir, queimar tudo, eu posso negociar. Ok, melhor, né? Melhor do que ficar invadindo, matando, saqueando.
estuprando. Não, cara, vamos negociar, eu tenho isso para oferecer e tal. Instituições, você passa a ter, né, algum tipo de, sei lá, organização social que vai servir de árbitro. Você não precisa resolver as coisas no MOOC, né? Pode ter algum tipo de instância que vai avaliar quem tem mais razão que o outro. Isso pode ser, inclusive, democrático. Não precisa ser, obviamente, uma entidade que nem o Leviatã, aquele monstro bíblico do Thomas Hobbes, que é ali um monstro que apavora todo mundo, aí na hora que está todo mundo apavorado, todo mundo se comporta. Não, pode ser, em princípio, aquilo que aparentemente a Venezuela e outros países não gostam, que é, sei lá, justiça com pessoas comuns, né, que não são pessoas sagradas, que, né, estão uma instituição democrática qualquer. Então ele mostra com números, e não é uma questão ideológica, não é uma questão filosófica, né, ele mostra com números como a expansão de instituições democráticas, como a expansão de outras ideias, aliás, muitas vezes baseadas em religião também, por que não? De repente foram reduzindo a violência. Se você volta lá 600, 700 anos, a taxa de homicídios era 30 vezes maior, então, com 35 vezes maior, né, porque as pessoas resolviam tudo no tapa. Né? Agora, você está no século XXI, tem guerra, tem homicídio? Tem, cara, mas na boa, você consegue, pelo menos, não sei, em São Paulo é um pouco mais perigoso, mas você consegue andar na rua. Né, você consegue imaginar que você pode, em caso de algum tipo de abuso, você tenha quem recorrer, seja uma polícia, seja a justiça. Né, você não precisa necessariamente andar com um AR-15 ou com uma pistola, como estranhos portadores de pinto pequeno bolsonaristas parecem acreditar ser uma solução, né, para as tendências violentas da humanidade. Né, você reagir olho por olho, dente ou bala por bala. Né? Então, vale a pena assistir essa história do Pinker, porque ele não está idealizando, ele não está dizendo que alguma coisa vai nos transformar em anjos, porque nada conseguiu nenhuma religião do mundo, nem o budismo. Né? Vale lembrar que monges budistas aplaudiam lá os kamikazes, vale lembrar que você tem monges budistas promovendo praticamente uma guerrilha contra os muçulmanos. Você, cara, não tem nada, nunca, não tem, a matéria-prima é essa. Não é? Nenhuma ideologia, seja a esquerda ou a direita, conseguiu transformar a gente de uma maneira duradoura. Haja vista como o Império Soviético acabou, eles tiveram 4 gerações para conseguir mudar as pessoas, e o que aparece é o Putin, que é um absoluto gangster, e mais um monte de oligarcas completamente destrambelhados, apesar de terem sido ali nutridos por décadas de ideologia. Não funcionou. Então, vejam só, né, eu estou tentando trazer aqui como algumas ideias lá de trás, né, que pode ser, de repente, até, acho que uma das questões interessantes do próprio cristianismo é que é uma religião universalista, em princípio. Né? Em princípio, acho que é uma das primeiras religiões que se propõe não a religião daquele país, não a religião daquele povo, não é um Deus que vai favorecer só o meu exército, em princípio deveria ser uma coisa universalista. No final, eu acho que acaba não sendo, né? Vale lembrar que o cristianismo prospera no Império Romano porque o imperador Constantino, na hora de entrar numa batalha, que obviamente não é uma coisa muito cristã, ele vê uma cruz no céu e aí ele ganha a batalha e mata todo mundo, que também não é uma coisa muito cristã, mas ele vai achar que isso foi uma bênção desse Deus aí, que eu não sei por quê, mas aparentemente ele me favorece, vou continuar puxando o saco dele. Então, algumas ideias antigas continuam se perpetuando porque elas têm raízes, né, na nossa natureza, né? Existem outras ideias por aí, sim, é possível você ter mais diversidade, você ter mais alegria, é possível você ter mais inocência, inclusive, né, um pouco mais de criatividade, um pouco mais de diversidade, se a gente começar a escapar um pouco dessas heranças. Né? Então veja que esses direitos universais do homem, que bonito que eles fizeram isso, acabou em absoluto terror, acabou em Robespierre, acabou em matando gente à torto e à direito. Aí vem um salvador da pátria, que sempre aparece algum, em nome desses mesmos princípios, né? Ele sai pela Europa inteira guerreando e matando em nome desses ideais universais, e aí quando ele volta ele se proclama imperador. Por que não? Né? Com manto de arminho e tudo. Então veja, ideias se perpetuam, né? Ideias vão evoluindo para ficar cada vez mais sedutoras, ideias infelizmente acabam perpetuando comportamentos que a gente já deveria ter abandonado, mas existe um respiro, é sim possível você deixar de acreditar.
né? Você deixar de acreditar, seja na divindade que você quiser. Aliás, se você acredita no seu Deus, nos outros países você é um ateu, porque na Índia os caras vão achar que você é um completo herege, né? Então veja, você está acreditando em um, tem outros por aí que funcionam diferentes, então né, essa coisa universal não é nem tão universal assim, né? Nem vou mencionar as igrejas universais e os templos de Salomão. Né? Mas eu achei que essas pequenas coincidências, né, ter visto ontem esse vídeo do Religion for Breakfast, ter me resgatado da memória esse Rough History of Disbelief, a pequena história da descrença, ter ouvido ontem essa questão que eu acho bastante pertinente, bastante oportuna, de relembrar a Revolução Francesa. Então eu vou encerrar hoje com uma revolução mais legal, né, com uma revolução, sim, que inclusive é um cara que tinha preocupações sociais, era um cara em princípio, com uma história de esquerda, inclusive de engajamento político, é um médico, deixa eu pegar o nome dele aqui, achei, Carlos Augusto Monteiro, brasileiro, trabalha hoje na Faculdade de Saúde Pública da USP, e o título da reportagem é O Revolucionário. Por que revolucionário? Né, porque ele brandiu o livrinho vermelho do mal, porque ele achou que valia a pena decepar cabeças? Não, ele é um médico. Ele é um médico que, num determinado momento, ele começou a se interessar. Leia o artigo, é super interessante, da Piauí. E, aliás, vale a pena assinar a Piauí, os textos são longos, são bastante bons. Ele começa a se interessar pela questão de nutrição, pela questão de saúde pública, e ele é o cara que inventa algo que a gente está sempre comentando, inventa, né, uma nomenclatura, uma ideia, que acabou dominando o mundo, que acabou tá por aí, sendo outros cientistas trabalhando em cima disso, todos eles visando a melhoria da saúde de todos. Está aí uma coisa universal, né? Está aí uma coisa que não requer nem crença, né? É simplesmente um desejo de fazer o bem para o maior número possível de pessoas, não importa o que elas pensem. Não é? Ele foi o cara que resolveu olhar para a nutrição humana. A nutrição, que eu não sei se você tem um nutricionista, provavelmente ele tem que falar que você tem que consumir não sei quantos carboidratos, quantas proteínas, quantos minerais, quantas vitaminas. Ele falou, cara, isso não basta olhar para os elementos da nutrição. Não vale pensar para esses bloquinhos, né, esses bloquinhos construtivos, para o Lego, né? A nutrição não é Lego. O como a comida é preparada importa. E ele vai fazer essa distinção entre comida natural, a comida que é feita com ingredientes processados e aquilo que já não é nem mais uma comida, é uma formulação. Né? Quando você pega, aliás, eu tive que recentemente aqui experimentar uma baboseira dessas, uma daquelas caixinhas com proteína, com whey, etc e tal, você toma aquilo e fala, o que é isso? Eu não consigo imaginar o mix. Se eu olhar na caixinha, os ingredientes, eu vou desmaiar, vou fazer xixi na calça. Porque, de novo, não é mais alimento, é uma formulação. Então, ele inventa o termo multiprocessados. E ele vai começar uma conscientização na comunidade científica de que os ultraprocessados, essa é a palavra certa, ultraprocessados, não fazem bem. Eles fazem mal de maneiras que a gente nem podia suspeitar. Ontem mesmo eu comentei, eu tenho que me corrigir aqui, de um vídeo da BBC Brasil sobre o tema de ultraprocessados, e eu falei ali, confundi, eu falei que o cara está demonstrando ali os espessantes. Não são os espessantes, são os emulsifiantes. Existem mais de 60 tipos de emulsifiantes, né, nas comidas, na carne, em tudo que você pode imaginar, na salsicha, no iogurte, né, talvez para melhorar um pouco a textura. São 60 tipos, e isso faz um mal brutal. Isso vai promover câncer, isso vai promover diabetes, isso vai promover um monte de doenças, e quem realmente abriu os olhos, isso sim é uma bela revolução, né? Não é uma bela revolução em nome de alguma coisa, sei lá o quê, né, em que você está ou dentro ou fora. Não, cara, essa é uma revolução olhando para a humanidade com os olhos mais carinhosos do mundo, que não é de nenhum profeta. O olho mais carinhoso do mundo é de um médico cientista. Ele não vai perguntar para você se você ajoelhou, não ajoelhou, bebeu, não comeu, para quem você deu, quem você comeu, tanto faz. Ele quer você mais saudável. Então, a gente termina aqui homenageando um revolucionário e até para dar um toque um pouco mais interessante, mais saboroso, a Rita Lobo. Veja bem, a Rita Lobo aparece aqui, ela é amiga desse cara, eles conversam bastante, porque esse esforço da Rita Lobo de ensinar receitas, ensinar a cozinhar,
é justamente um esforço das pessoas fugirem da comida ultraprocessada, das pessoas resgatarem, né, a conexão com alimentos que são naturais, que são, né, que você consegue fazer na sua cozinha. Você não precisa ter uma planta química, né, uma usina nuclear para produzir uma porcaria que você bota um corante cor-de-rosa, sabor de baunilha, que obviamente é de mentira, né, e vai dizer que aquilo é bom para a sua saúde. Não, a Rita Lobo é uma outra revolucionária. Ela está revolucionando a maneira como nós existimos. Não é só uma questão de como você come, mas é uma questão de uma outra relação com o processo da culinária, da escolha, do preparo, da saúde, da generosidade de você preparar para os outros. Né? Então, eu acho que é uma boa maneira da gente encerrar o episódio de hoje, se bem que acho que eu tinha deixado alguma coisa no ar. Então tá bom, uma coisa só, tá bom? No final da conversa do DeGrasse Tyson com o Sean Carroll, o Sean Carroll está justamente colocando ali aquilo que ele defende em termos científicos, que é uma visão bastante interessante, mas em que ele fala o seguinte: olha, veja, você, sei lá, pega um elétron existe? Ele falou, não, mais ou menos, o elétron não é uma partícula, ele é uma vibração de um campo, que é o campo, né, eletromagnético, mas que na verdade isso faz parte de uma função de onda, que é uma equação louca que descreve todas as possibilidades possíveis, mas na verdade qualquer função de onda de qualquer partícula, ela faz parte de uma única função de onda universal, que descreve o universo inteiro. Então veja, eu gostei dessa coisa universal, mas é uma coisa que palpável, é uma coisa física, não é uma coisa que cobra nada de você, não é uma coisa que exige que você adore todo dia, que tem uma coisa ciumenta, que vai ter ciúme se você gostou do outro e não gostou dele, você não puxou meu saco ontem, onde já se viu, agora você vai para o inferno. Não, imagine que o universo inteiro, desde que ele nasceu, é descrito pela mesma função de onda, né, em que absolutamente tudo faz parte dessa mesma função de onda desde o começo. Ele vai se desdobrar dentro dessa mesma função de onda, o que me faz lembrar de alguém que também foi extemporâneo, que também foi excomungado, inclusive, né, que foi visto com horror pelos judeus e pelos cristãos, etc. e tal, que é o Spinoza, que a hora que ele olha, imagina lá atrás na Holanda, né, vale a pena lembrar que a família do Spinoza era portuguesa, mas obviamente os portugueses tiveram um surto de catolicismo, eles, os espanhóis, e resolveram expulsar todos os judeus como se isso fosse melhorar as coisas. Obviamente não, só piorou. Então muitos judeus foram parar, sei lá, no Recife, em Nova York, nos Estados Unidos, e muitos foram parar na Holanda. Então a família do Spinoza provavelmente falava português. E ele é um cara que, observando, até usando a lógica euclidiana, ele vai olhar o universo e falar, olha, o universo, tudo é causal, né? Tudo se explica, uma coisa explica a outra, você vai voltando para trás no tempo, aí chega uma hora que você chega numa causa, você só pode chegar num ponto único que é a causa de tudo. Mas ao invés de imaginar que isso é um velho barrigudo, curiosamente careca, apesar de ser onipotente, não é? Ele vai imaginar que a natureza inteira é um fluxo só, que é um fluxo que vai se desdobrando. Então, se existe alguma coisa absoluta na cabeça do Spinoza, é a natureza e o seu devir, é essa potência que lá de trás não para. Então, veja só, está aí um cara que acabou pagando um preço bastante alto, quase levou uma facada, ele inclusive andava com o mesmo casaco sempre, só para lembrar o lugar da facada, porque o casaco rasgou, não é? E tá aí, então existem outros caminhos, existem caminhos mais leves, existem alternativas um pouco mais pacíficas, e espero que esse episódio tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda-feira.